Muito boa noite, irmãos. Muito boa noite aos nossos amigos. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a sua palavra e buscarmos o enriquecimento espiritual. Convidamos os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios. E nós vamos falar hoje sobre dívidas, pecados cancelados. Provérbios 28, verso 13, verso 14, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. E verso 14 diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Queridos irmãos, quando o assunto é dívidas, humanamente falando, muitas pessoas buscam soluções mágicas para saná-las, para resolver o problema. O acúmulo de dívidas acontece quando damos pouca importância à realidade do que estamos vivendo e quando percebemos estamos com uma dívida maior do que as nossas possibilidades de pagar. É verdade que algumas dívidas elas são provenientes de prejuízos inesperados, como doenças, crises financeiras ou uma herança negativa que recebemos. Para quitar nossas dívidas, humanamente falando, só há dois caminhos. Primeiro, a gente ganhar mais e gastar menos. E o segundo é ter a dívida cancelada pelo credor. Então só existem esses dois caminhos quando se fala de dívidas materiais. Mas a Bíblia fala de uma dívida espiritual, de uma conta que nós temos com Deus. E essa dívida é proveniente de uma herança negativa que recebemos de Adão por causa da queda do homem, da desobediência. Então nós recebemos essa dívida e cada dia nós cometemos mais erros, nós vamos acumulando essa dívida diante de Deus de maneira que é difícil de quitá-la. Essa herança é chamada de pecado original, ou essa dívida. E por afetar a raça humana, ela tem consequências de uma forma extremamente grave. Isso faz parte da desobediência de Adão, como já falei, e isso vem a nós temos uma predisposição negativa por causa dessa herança. Nós somos inclinados diariamente a cometermos coisas indevidas e errarmos diante dos olhos de Deus. Se dívidas financeiras podem virar uma bola de neve, mal nós podemos mensurar o que nossos pecados podem fazer conosco diante de Deus. Isso é algo imensurável. E pecados acumulados, dívidas acumuladas diante de Deus, nos afastam do Criador. E, acima de tudo, ofuscam a nossa imagem com Deus. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões, o que encobre as suas dívidas, nunca prosperará. Quando fomos criados, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus.
Isso significa que nós temos qualidades e características em nosso DNA, coisas divinas. Mas por causa do pecado, esse DNA foi corrompido. E somos inclinados ao pecado. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos estão endividados. Então o pecado original de Adão colocou todas as pessoas numa mesma condição, condenados diante de Deus. E só uma coisa nos livra dessa condenação. Só uma coisa quita a nossa dívida, somente. É quando nos rendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados e clamamos o seu perdão e a sua misericórdia. E Deus, em sua bendita e grandiosa misericórdia, Ele providenciou um meio para quitar as nossas dívidas. João 3:16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, todo que nele crê, a dívida é quitada e ele tem o perdão eterno. Isso significa que todo pecador que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a sua dívida cancelada, ele recebe perdão, salvação e segurança de vida eterna. Alguém pode perguntar, mas não tem um outro jeito para a gente cancelar essa dívida perante Deus? Jesus falou que não. Seria bom se tivesse um outro jeito, mas não tem. Jesus falou que não tem um outro jeito. Se não, vejamos o que ele disse em João capítulo 14, verso 6. Ele diz assim, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós pudéssemos reescrever isso aqui, talvez seria mais ou menos assim. Jesus que está dizendo, eu sou o único capaz de quitar a dívida de vocês. Se vocês não quitarem a dívida comigo, vocês não podem chegar ao Pai. Para termos nossas dívidas canceladas e termos vitória sobre o pecado, a Bíblia ordena, em primeiro lugar, que nós devemos buscar o arrependimento diante de Deus e confessar os nossos pecados a Ele. E, em segundo lugar, nós devemos procurar um irmão da fé e compartilhar com ele nossos pecados e orarmos junto em busca de ajuda. Então, vejamos os próximos versículos que nos dão uma orientação mais clara sobre isso. Primeiro, como nós podemos quitar nossas dívidas? 1 João 1:9 diz assim, se confessar os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele, que está falando de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa a dívida e purifica de todos os erros. A confissão aqui ela tem dois grandes benefícios. Primeiro, nós alcançamos perdão. E segundo, nós alcançamos purificação, algo que todas as pessoas almejam. O segundo caminho para quitarmos as nossas dívidas é quando nós procuramos um irmão de fé e compartilhamos em busca de uma ajuda. Tiago nos aconselha assim. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Então, o irmão também pode nos ajudar na compreensão, no arrependimento, na restauração, no aconselhamento. Aqui em Tiago, a confissão ela tem dois benefícios. Primeiro, o compartilhamento do fardo com o irmão. E segundo, o compartilhamento da oração e da restauração.
Mas mesmo depois de convertidos, por isso que Tiago manda fazer isso, mesmo depois de transformados, nós precisamos continuar lutando diariamente contra o pecado. É uma guerra sem trégua, pois a prática do pecado ela nos distancia de Deus e nos torna insensível à nossa miséria espiritual. Portanto, por meio da confissão a Deus, nossos pecados são perdoados e nós recebemos a justiça de Cristo. E por meio da confissão de nossos pecados a um irmão, nós temos a sua ajuda, o seu encorajamento, o seu aconselhamento, oramos juntos e nós temos a oportunidade da restauração através de um ombro amigo. Então, diante dessas verdades, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor Deus e Deus meu, perdoa-me os meus pecados, cancela a minha dívida, eu não posso pagar essa dívida, ser propício a mim, pecador. Eu estou arrependido, eu estou pedindo clemência. E Deus assim atenderá. Ele está de braços abertos. Tá? Ele está de braços abertos. Você não veja o que diz Isaías, capítulo 55, versos 6 e verso 7. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então, a única saída para o cancelamento das nossas dívidas espirituais é buscar o Senhor enquanto podemos achar, enquanto temos vida, enquanto temos oportunidade, enquanto estamos aqui neste mundo, porque depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então eu gostaria de convidar você nesta noite a fazer um juízo de valores, analisar a sua consciência, analisar o grau do seu endividamento com Deus e buscar no Senhor uma ajuda, uma solução, dizendo: Senhor, cancela a minha dívida, tem misericórdia de mim, pecador. Que Deus nos abençoe pela sua infinita misericórdia. Oramos. Soberano e grande Deus, sabemos que somos devedores em extremo diante da tua face e clamamos neste momento de uma maneira tão forte, tão poderosa, tão sublime, tão consciente, que o teu sangue seja derramado sobre nós na purificação das nossas dívidas e dos nossos pecados. Dirige nossos passos, nossas vidas e permite que nós possamos alcançar a glória eterna através de teu Filho Jesus, nosso Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.